No livro de Jó, capítulo 1, nós encontramos uma história e nela descobrimos que o sofrimento é inerente a todos os seres humanos, mas que Deus não tem culpa do nosso sofrimento. Por mais soberano, por mais onipotente, por mais onisciente e onipresente que Ele seja, e justamente porque Ele é autossuficiente, Deus não tem culpa de nosso sofrimento. Aqui no livro de Jó, capítulo 1, nós lemos a respeito deste grande homem de Deus. Por mais que eu ame o meu pastor e considero o meu pastor, pastor Jaime, o melhor homem de Deus que eu já conheci sobre a face da terra, eu sei que Jó era muito mais homem de Deus do que o meu próprio pastor. Para mim, Jó foi um homem quase perfeito. Não foi perfeito, perfeito só o Senhor Jesus Cristo. Mas diante de tudo que ele passou, ele foi quase perfeito. A Bíblia diz no versículo 1 que ele era homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Ele se desviava do pecado, ele se desviava de todas as coisas que desagradavam a Deus. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele era muito próspero também na sua prole. Ele estava garantindo a sua geração. Ele também era muito próspero nos seus bens materiais. Aqui a Bíblia diz que o seu gado era de 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas. E esses números só demonstram a quantidade de bens materiais que ele possuía. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, muitos empregados, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ele era o mais rico dentre todos os homens que havia naquela região naqueles dias. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes. Eles viviam de banquetes porque eles eram ricos. E quando a pessoa tem dinheiro, ela viaja mais, ela passeia mais, ela se diverte mais, mas ela peca mais também. Quanto mais tempo nós temos nas mãos, mais oportunidades para descanso e ficamos ociosos, mais oportunidades para o pecado em nossas vidas. E Jó, sabendo disso, irmãos, ele acordava de manhãzinha, de madrugada, versículo 5 diz, e ele orava pelos seus filhos, e ele os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, que era 10, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Jó sabia que quanto mais aqueles filhos podiam festejar, podiam banquetear-se, mais oportunidades para o pecado. E Jó então orava por eles, intercedia por eles. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás também, ele teve que se reportar diante de Deus, como todas as demais criaturas. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Eu não sei quantas vezes, desde que nós inauguramos esta igreja, Satanás tem nos visitado, mas de tempo em tempo ele nos visita sim. Ele nos visita. Ora, ele odeia o que nós estamos fazendo, ele odeia o que ele está vendo. Ora, ele se regozija e se alegra no que ele está vendo e acontecendo entre nós. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo? Aqui no caso Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. E nós conhecemos o final da história, nós sabemos o que aconteceu depois com Jó, nós sabemos como que ele foi provado e aprovado diante de várias situações. Mas irmãos, há muitas razões por que sofremos, e uma delas é o fato que realmente Satanás, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Satanás atingiu todas as áreas na vida do homem de Deus chamado Jó,
mexeu com seus filhos. Eu creio que essa é uma das áreas mais sensíveis dentro da família, é quando Deus permite que Satanás mexa com os nossos filhos. Você consegue imaginar Deus mexendo com os seus filhos? Ou melhor dizendo, o diabo mexendo com os seus filhos, porém sempre com a permissão de Deus? Você consegue imaginar? Eu creio que se você é pai, se você é mãe, você nem para pensar em algo assim, porque para nós é uma dor indescritível. Ele mexeu com todos os bens materiais de Jó, tudo que Jó havia acumulado através dos anos, através do trabalho honesto, através do esforço próprio. Ele perdeu da noite para o dia, e Jó perdeu toda a sua saúde. Ele só conseguiu ficar com o fôlego da vida, porque Deus não deu permissão para que Satanás o matasse. Mas fora o fôlego da vida, ele não tinha mais saúde alguma. Ele está mexendo, irmãos, com as nossas vidas também. Eu não tenho dúvidas de que o diabo, ele está ao nosso derredor, e ele está tentando mexer com a minha e com a sua vida. Porém a Bíblia deixa bem claro que o diabo não pode nos atingir sem a devida permissão de Deus. Ele não pode mexer conosco, com os nossos filhos, com a nossa saúde, com os nossos bens materiais, a menos que Deus o permita. Veja o verso 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto Jó tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então este versículo prova para nós que Satanás precisa o tempo todo da permissão de Deus para nos atingir. E ele atingiu Jó em todas as esferas da vida de Jó. Mas o verso 22 diz: Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja comigo o versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Minha mãe, ela nunca foi considerada a melhor crente da igreja. Ao contrário, diziam que ela era uma crente peculiar, ela era diferente das demais crentes. Mas durante 7 anos, ela ficou muito doente. Ela não conseguia dormir e ao mesmo tempo não conseguia ficar acordada. Ela viu o seu próprio corpo se definhando diante dos seus próprios olhos durante aquele período. Dor, sofrimento, era tudo que ela sentia. Assim ela viveu por 7 anos. No entanto, irmãos, eu nunca a vi culpando a Deus pela situação que ela estava vivendo. Ao contrário, eu sempre acordava de madrugada, ouvindo a voz da minha mãe, orando, agradecendo e louvando a Deus, várias e várias vezes durante o dia. E Jó, apesar de quase perfeito, como servo de Deus, ele reconheceu que precisava de provações. Ele reconheceu que se a vida fosse boa continuamente, ele iria se afastar de Deus, ele iria negar a Deus. Ele reconheceu durante aquele período que ele precisava ser provado e aprovado. No capítulo 23, verso 10, ele diz: porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro, lapidado, purificado. Agora, por que Deus não tem culpa dos nossos problemas, se é Ele quem dá permissão, se é Ele quem permite que coisas ruins aconteçam em nossas vidas? Jó nos apresenta várias razões porque Deus não tem culpa, mas a primeira delas é pelo fato de que Deus é Deus, é pelo fato de que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está no controle, Ele está acima de tudo e de todos. Veja mais uma vez o versículo 6, lá diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Ele, e veio também Satanás. Então isso demonstra a soberania de Deus, acima dos homens,
acima de todas as suas criaturas, acima de todo o universo. Deus tem prerrogativas, Deus tem direitos que nenhum de nós possui. Jó era um homem resignado, ele era um homem submisso, ele era um homem humilde, e em nenhum momento ele questionou a vontade de Deus quando era para ele ser rico, e ele não questionou a vontade de Deus quando era para ele ser pobre, ele não questionou a vontade de Deus quando era para ele ser saudável, e muito menos quando ele se tornou enfermo. Romanos 9:20 diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Jó havia perdido seus 10 filhos, Jó havia perdido todos os seus bens, Jó havia perdido toda a sua saúde, mas em nenhum momento ele replicou a Deus. No livro de João, capítulo 9, os discípulos replicaram a Deus por causa de um homem que havia nascido cego, cego de nascença, e os discípulos queriam dar uma explicação lógica, uma explicação humana, porque aquele homem era cego, e eles disseram para Jesus: é porque ele pecou? Ou é porque os seus pais pecaram? E Jesus disse: nem uma coisa e nem outra, mas ele nasceu assim para a honra e a glória de Deus. Ele nasceu assim para que Deus fosse glorificado nele. Agora, irmãos, eu já repliquei a Deus algumas vezes na minha vida, eu já questionei a Deus algumas vezes na minha vida, e descobri que isso não me ajudou, ao contrário, piorou, aumentou o meu sofrimento, piorou a minha situação, trouxe mais confusão ao meu entendimento. Até que descobri que Deus tem prerrogativas, e a primeira delas está aqui no verso 12: Satanás está debaixo da autoridade de Deus. Por isso Deus disse para ele: eis que tudo que Jó possui, saúde, seus bens materiais e até os seus filhos, você pode tirar, você pode tomar de Jó, apenas não pode matá-lo. E se Deus não tivesse dito isto, Satanás o teria matado, porque o alvo número 1 de Satanás não eram os filhos, não era a saúde e muito menos os bens materiais. Satanás queria tirar Jó de cena, queria tirar Jó deste mundo, porque ele era íntegro, porque ele era reto, porque ele era temente a Deus, porque ele se desviava do mal. Mas Deus disse: isso você não pode fazer. E sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que Satanás está debaixo da autoridade de Deus. Ele não pode nos tocar, ele não pode fazer nada contra nós ou contra esta igreja, a menos que Deus o permita. Meu pastor sempre dizia: Satanás é como um cachorro bravo amarrado à corrente de Deus. Ele tenta nos avançar, ele vai até onde Deus deixa, mas se ele for longe demais, Deus lhe dá um puxão, amém, irmãos? Ele só pode ir até onde Deus o permitir. Durante uma visita ao zoológico, uma criança muito assustada ficou morrendo de medo de um leão que estava dentro da jaula, mas bramando, querendo atacá-lo. E a criança, tremendo de medo, disse: papai, o senhor não tem medo deste leão? E o papai disse: claro que não, meu filho. Pare de olhar para o leão e olhe para a jaula onde aquele leão se encontra. E assim também nós não precisamos ficar olhando para o diabo que realmente está ao nosso derredor, bramando, tentando nos atingir. Mas a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. 1 João 4:4 garante que nós já o temos vencido. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo sabia que Pedro, o apóstolo, ele não era nem um Jó. Pedro não tinha a mesma força, a mesma fé, e eu diria até a mesma integridade que Jó tinha. Sabendo disso, Jesus orou por Pedro, Jesus intercedeu por Pedro.
sabendo que Pedro não teria a mesma força para ser tentado e provado naquela ocasião como Jó, Jesus intercedeu por Pedro. E lemos: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E assim também, meus amados, talvez Satanás esteja atrás de mim, talvez ele esteja atrás de você, talvez ele queira mexer com seus filhos, talvez ele queira mexer com o seu bolso, talvez ele queira mexer com a sua saúde, mas Deus sabe até que ponto nós sabemos suportar. E Ele promete que eu e você jamais seremos provados além do que podemos suportar. Ele promete que não vai permitir nenhum sofrimento acima do que podemos suportar. Esse pensamento de que o diabo está ao nosso derredor e que ele procura nos tragar a qualquer momento do dia ou da noite, é um pensamento, irmãos, que pode nos edificar, que pode nos fortalecer e pode nos alertar que nós nunca devemos voltar atrás. O que mais está debaixo da autoridade divina? O sofrimento. O sofrimento também está debaixo da autoridade dele. Mais uma vez, foi Deus quem permitiu o ataque de Satanás, no versículo 12. Foi Deus quem permitiu que Satanás mexesse com tudo, mas Deus disse contra ele, Jó, não estendas a tua mão. Graças a Deus, então, há limites para o nosso sofrimento, há limites para as nossas provações. Satanás não conseguiu tudo o que ele queria. Jó era um homem tão bom e tão íntegro, que Deus sabia, que ele suportaria. Pastor, e até que ponto Jó suportaria? A Bíblia diz que ele suportaria até a morte. Até a morte. Jó 13:15 diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó havia dito: olha, pode fazer o que quiser comigo, pode tirar os meus filhos, pode tirar minha saúde, pode tirar todos os meus bens materiais, e ainda que tudo isso aconteça, e ele ainda me mate, eu sempre vou confiar em Deus. Eu sempre vou confiar em Deus. Alguém disse: assim como o ferro quente tira o amarrotado das roupas, o sofrimento que vem de Deus tira os vincos da nossa imaturidade. Se o ferro for muito quente, queima a roupa. Se o sofrimento for muito quente, queima a nossa esperança. Em uma das épocas de maior sofrimento na minha vida, eu cheguei a duvidar da minha salvação. E eu perguntava: mas se eu sou salvo, como que Deus permite que eu esteja passando por tudo isso? Pois eu acreditava que o salvo jamais poderia padecer daquela forma. Mas foi também a época em que eu mais lia a palavra de Deus, a época em que eu mais buscava a face de Deus. E quando aquela tempestade passou, irmãos, eu me senti literalmente renovado, transformado e principalmente purificado, como o ouro. Deus não tem culpa de nossos problemas, por esta razão, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe o que faz. A segunda razão que Deus não tem culpa: o nosso mundo é passageiro. Por mais que você queira fazer deste mundo o seu lar, por mais que você esteja confortável neste mundo, você deveria sempre se lembrar que este mundo é passageiro. E nós estamos aqui por pouco tempo, e esse tempo está passando na vida de cada um de nós. A cada aniversário que fazemos é um ano a menos que vamos ter na vida. Outros olham: um ano a mais que eu tive, mas você poderia também saber que é um ano a menos que você tem. Jó, ele tinha muitas coisas neste mundo. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, verso 2.
O seu gado era de 7.000 ovelhas. Ele tinha camelos, ele tinha juntas de bois, ele tinha jumentas, ele tinha servos. De maneira que ele era maior do que todos os do Oriente. Ele era muitíssimo rico. Então veja que ele tinha uma família com 10 filhos, amigos e muitos bens materiais. Mas a pergunta é, por quanto tempo Jó teria tudo isso? Por quanto tempo ele teria sua família, ele teria seus bens e ele teria sua saúde? A Bíblia responde, por pouco tempo. 1 Timóteo 6, verso 7 diz, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Em primeiro lugar, as riquezas passam. Tudo que eu e você estamos acumulando através dos anos, porque estudamos, porque fomos diplomados, porque passamos num concurso, porque ganhamos um bom salário. Tudo que nós estamos conquistando é passageiro. A Bíblia diz que estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Jó era o homem mais rico do mundo, mas de repente, numa mesma hora, no mesmo dia, ele se tornou o homem mais pobre do mundo. Ele perdeu tudo que ele havia conquistado em questão de minutos, talvez em questão de horas, mas tudo no mesmo dia. E assim também nós podemos perder o que temos com a mesma facilidade. Alguém pode roubar o nosso carro, a nossa casa, ela pode ser destruída também. Infelizmente, você e eu podemos morrer a qualquer hora do dia ou da noite, deixando tudo que temos para trás. Agora, olha que coisa linda. Jó era o homem mais rico do mundo, mas ele nunca havia colocado o seu coração nas riquezas. Ele nunca havia colocado a sua confiança nas riquezas. Ao contrário, Deus era a fonte das suas bênçãos. Deus era a fonte da sua alegria. Deus era a fonte da sua paz. Por isso que quando ele perdeu os bens, perdeu os filhos e perdeu a saúde, ele não perdeu a paz, porque ele nunca perdeu a Deus. Amém, irmãos? A fonte da paz de Jó, a fonte da alegria de Jó, não estava nos bens materiais e nem nas pessoas que ele mais amava, mas a fonte da paz de Jó era Deus. Mais importante que as riquezas são as pessoas, mas essas também passam, com uma grande diferença. As pessoas que nós amamos e são salvas, elas irão nos encontrar na eternidade, mas os bens materiais vão ficar nesta terra e serão queimados um dia. Verso 19 diz, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Creio que esta foi a pior notícia que Jó já recebeu na vida dele. Eu creio que seria a pior notícia que qualquer pai, qualquer mãe pudesse receber em vida. É a morte, não de um, não de 2, mas de todos os seus filhos, numa mesma hora, no mesmo dia, no mesmo instante. Jó recebeu a notícia de que seus servos haviam morrido. Ele recebeu a notícia que os seus bens haviam sido destruídos. Mas agora, irmãos, seus filhos morreram. Qual seria a reação de Jó? Ele precisaria de um milagre para suportar tamanha dor. Mas o milagre veio. E veja a reação dele no verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. O normal é quando os filhos enterram os pais, mas o normal nem sempre sucede nas nossas vidas. Não há garantia que a nossa vida será normal, e as pessoas que eu e você mais amamos vão passar um dia também.
Em uma das últimas visitas, irmão Clóvis, que eu fiz à irmã Kátia, ela estava sentindo as piores dores que ela jamais havia sentido. Muita falta de ar e muitas dores nas costas. A sensação era como que se alguém estivesse apunhalando a irmã Kátia por trás. E naquela hora, completamente indefeso, completamente sem saber o que fazer, eu segurei a mão da irmã Kátia e orei. Nós oramos juntos. Nós rogamos a Deus: ô Senhor, minimiza esse sofrimento, tira essa dor. E lágrimas desciam dos olhos dela, né? E ali, sem saber o que fazer, apenas orando, apenas rogando que Deus fizesse algo por ela. Eu me despedi depois. 2 ou 3 dias mais tarde, ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. E eu fiquei realmente imaginando, né? Como que teria sido depois daquela oração. O que teria acontecido com ela depois daquela oração. E ela me deixou saber. Foi a última vez que ela se comunicou comigo. E ela escreveu assim: louvo a Deus por sua vida, pastor. Não sei como pensa, mas não poderia deixar de perceber o quanto o Senhor é uma bênção. Depois que o Senhor foi lá em casa, e louvamos a Deus e oramos a Deus, pastor, há muito tempo não suava tanto, e a dor foi imediatamente aliviada. Foi uma experiência maravilhosa. Naquela noite consegui dormir, sentir a presença de Deus, mas pensando o tempo todo que eu não merecia. Então eu queria compartilhar. Não pude deixar de contar e compartilhar isso com uma irmã, que senti melhora e a paz. E então até agora a dor não voltou como naquele dia. E na Bíblia diz, em Filipenses 4,13, diz e garante que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus é maravilhoso. Isaías 43:2, a Bíblia me garante que Ele estará comigo. Então, pastor, obrigada por estar comigo nesta luta, me passar fé e esperança. O Senhor mora no meu coração. Quase certeza que o Senhor sentiu o que eu senti. Te amo por tudo. Me desculpe pelos erros. Meu celular não está corrigindo. Não, eu não senti. Eu só senti tristeza naquele dia. Eu só fiquei imaginando se Deus teria respondido ou não a minha oração. Mas eu tive medo de perguntar. Eu tive medo de perguntar se ela estava melhor. Porque eu tinha medo de ouvir que ela não estivesse melhor. Mas 3 dias depois ela me escreveu dizendo que Deus havia respondido aquela oração. Deus não tem culpa, né? Que o nosso mundo é passageiro, que eu e você estamos aqui de passagem e que nós não vamos levar nem um centavo, nosso diploma de universidade, nosso doutorado, nossa casa, nosso carro, nossos investimentos, nossa beleza física, toda a nossa vaidade. Deus não tem culpa que isso tudo vai passar. Deus também não tem culpa que as pessoas que nós mais amamos vão embora um dia. Mas Ele resolveu todos esses problemas, nos prometendo o céu. Ele prometeu que nós vamos viver juntos um dia. Ele disse: Clóvis, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Naquela sexta-feira à noite, sabendo da situação da irmã Kátia, Dr. Roger Peterson pregou na igreja em Ribeirão Preto, que quando nós morremos, nós recebemos um corpo espiritual e nós ficamos na presença de Deus. Naquele sábado, quando ela morreu,
eu disse, ela está agora num corpo espiritual. E quem está nesse corpo espiritual não sabe a diferença. Paulo, ele foi até o terceiro céu, e ele mesmo disse, se espírito não sei, se fora do corpo, se no corpo eu não sei. Então a irmã Cátia, ela está na presença de Deus, num corpo espiritual, sem dor, sem sofrimento, sem lamentação. Essa é a nossa esperança. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Não vale a pena trocar a eternidade, a salvação, os valores espirituais por esse mundo. Cada ano que passa, esse mundo tem que se tornar menos importante, não mais importante. Cada ano que passa, nós temos que investir mais nas coisas de Deus e menos nas coisas deste mundo. Cada ano que passa, nós tínhamos que ser melhores crentes e não piores crentes. Porque se você ama a vaidade será a tua recompensa. Eu nunca mais vou ver aquela Brasília, o primeiro carro que eu comprei, quando eu tinha 18 anos de idade. Era velhinho, mas era o meu primeiro carro. Eu nunca mais vou ver a minha casa, pois tudo será queimado pelo fogo, mas eu vou ver todos os meus amados no céu. Eu vou ver os meus pais, eu vou ver minhas filhas, eu vou ver minha esposa, e eu vou ver a minha igreja no céu. É isso que importa, é isso que vale a pena, é isso que é interessante na vida. Deus não tem culpa dos nossos problemas, porque Ele é Deus. Você acha que você pode questioná-lo? Não pode. Arão perdeu 2 filhos, eles morreram, foram castigados por Deus, porque eles estavam em pecado, e a Bíblia diz que Arão ficou calado, não falou nada, porque Arão sabia que o Senhor é Deus. Deus não tem culpa que esse mundo é um lugar de passagem. Alguns nascem, outros morrem. Mas todos os que nascem vão morrer. Deus não tem culpa. E em terceiro e último lugar, Deus não tem culpa, porque Ele garante o melhor para quem o ama de verdade. Verso 10 diz, Satanás falando a verdade, nem sempre Satanás mente. E Satanás disse, porventura tu não cercaste Jó de Sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? E Satanás tinha razão. Deus tinha abençoado a vida de Jó sobremaneira, mais do que a qualquer outra pessoa que havia naqueles dias, mas Jó fazia por merecer. Satanás esqueceu de dizer para Deus quem era Jó e o que Jó fazia por Deus. E o verso 8 diz, porque ninguém há na terra semelhante a Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus não exagera. Quando Deus disse não há ninguém na terra como Jó, é porque não havia ninguém na terra como Jó. Mas veja o que aconteceu com Jó, depois de perder seus bens materiais, depois de perder os seus 10 filhos, e depois de perder a própria saúde. Jó 42, versos 12 e 13 diz, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14 mil ovelhas, antes ele tinha só 7 mil, e 6 mil camelos, antes ele só tinha 3 mil, e 1.000 juntas de bois, antes ele só tinha 500, e 1.000 jumentos, ele só tinha 500, também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus duplicou tudo que ele tinha, menos os filhos. Por que Jó não teve mais 20 filhos? Porque os 10 que ele perdeu, ele não perdeu
aqueles 10 foram transportados de lugar. Eles foram tirados da terra, mas foram levados para o céu. Amém, irmãos? E hoje Jó tem 20 filhos no céu. Ele tem 14 meninos, 14 homens, e ele tem 6 meninas, 6 mulheres no céu, porque os nossos filhos salvos nós nunca perderemos. Eles são eternos, eles são para sempre, por causa da salvação em Cristo Jesus. Veja, 2 reações de Jó na hora da dor. A primeira, ele adorou a Deus. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou. Ele ficou triste, ele chorou, ele se humilhou, ele rasgou suas roupas. Ele talvez tenha ficado deprimido, mas ele adorou. O que isso significa? Ele aceitou a vontade de Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a segunda reação de Jó, ele evitou o pecado. Verso 22 diz: em tudo isto, tudo que aconteceu, Jó não atribuiu a Deus falta alguma, culpa alguma. Mas teria sido muito mais fácil ter colocado a culpa em Deus. Como que Deus pode deixar algo de tão trágico acontecer assim em minha vida? Mas Jó não buscou a solução mais fácil. Ele buscou a verdade. E pastor, qual é a verdade? A verdade, irmãos, é que Deus é Deus. Ele é soberano, Ele é sábio. Ele tem um propósito eterno que nós não conhecemos. A segunda verdade é que esse mundo é passageiro. Tudo passa, inclusive as pessoas que nós mais amamos, e nós passamos também. E a terceira verdade: Deus nos ama e Ele sempre tem o melhor para as pessoas que Ele ama. E o melhor não está neste mundo. O melhor está no mundo vindouro. Por isso eu quero dizer nesta manhã, o irmão Clóvis tem me confortado. Eu não tenho confortado o irmão Clóvis. Ele tem me confortado. Ele foi quem me disse sábado passado: pastor, não venha para Goiânia agora. Nós preferimos que o senhor venha no próximo final de semana. Ele compreendeu a minha situação. Estava em conferência, Dr. Roger Peterson estava conosco. Minha esposa, diagnosticada com problema na coluna, ele disse: venha daqui a uma semana. Ele me confortou. Não fui eu quem o confortei. Mas eu tenho certeza, irmãos, que a minha esperança e a sua esperança, quando o sofrimento assim bater a porta da nossa casa, é a nossa fidelidade a Deus. Você tem sido fiel a Deus? Você está vivendo realmente uma vida de compromisso com Deus? Deus vem em primeiro lugar. Pastor, por que o senhor pergunta isso? Veja o que Jó fez, e nós precisamos fazer também. Ele era íntegro e reto. Significa completo e correto. Temente a Deus, alguém que reconhece os direitos de Deus e desviava-se do mal, alguém que evitava o pecado em sua vida. Eu perguntei para uma jovem desta igreja algum tempo atrás: minha irmãzinha, por que você não decide viver de acordo com a palavra de Deus, seguir os pastores no que eles estão ensinando e ser fiel a Deus? E ela, com toda a sinceridade que lhe é típica, respondeu: porque eu não quero. Eu não quero. A nossa vontade própria, em algumas áreas ou em todas as áreas da nossa vida, é o que está impedindo as bênçãos de Deus. É impossível fazer a vontade de Deus e a nossa vontade ao mesmo tempo.
É impossível. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a sua vontade. Mas não dá para viver fazendo as duas. No presente, a nossa vontade até parece ser melhor, porque nos dá mais prazer. Mas no futuro, ela se provará mais amarga do que o fel. Vamos ser como Jó. Esta é a nossa única esperança. Deus é Deus, o mundo passa, Deus garante o melhor para quem o ama. Posso estar enganado, pois eu não convivi com a irmã Cátia tanto quanto eu deveria. Mas eu creio, pelo que eu pude ver, ela não atribuiu a Deus falta alguma. Ao contrário, ela dizia que não merecia ser abençoada por Deus. Se ela não merecia, quem merece? Ela vai fazer muita falta. Ela tinha um coração de serva. Ela estava sempre disposta a ajudar. Nunca disse não para um pedido nosso. Nunca que eu me lembre. Apesar de mãe de 6 filhos, ela nunca disse não. Sempre disposta a ajudar. Era a primeira voluntária para nos ajudar no ministério da escola. Ela deixou um vazio que eu quero preencher. E todos nós deveríamos preencher. A nossa igreja, na semana passada, demonstrou muito amor, muito carinho por esta família. O irmão Clóvis foi um dos que disse: pastor, com todos os nossos defeitos, porque nós temos, né? Não há igreja como a nossa. Eu tenho certeza que hoje no céu, a irmã Cátia realmente desejaria nos convencer disso. A mim já convenceu. E você está convencido também? Vamos orar. Pai Santo e